Possivelmente, por trás de uma aparência calma, esconde-se algo sombrio e perigoso. A história de hoje fará você pensar sobre o que pode estar escondido nas profundezas da alma de uma pessoa comum. Se o dinheiro não resolve tudo, no mínimo ajuda a lidar com muitos problemas, mas claramente não torna pessoas ruins em boas. As pessoas da história de hoje eram um homem rico, mas também uma pessoa muito ruim, o que, infelizmente, só jogava a seu favor. A pequena cidade de Brentwood estava localizada a aproximadamente 20 minutos de carro de Nashville. Esta localidade é conhecida por suas belezas naturais e está entre as 20 cidades mais ricas e prestigiadas dos Estados Unidos. No total, vivem aqui cerca de 40 mil habitantes. O local é considerado um dos mais seguros. Desde sua fundação em 1969, ocorreram apenas 8 assassinatos. De fato, esta cidade é considerada um dos lugares mais seguros do país. Aqui estão localizados luxuosos parques, numerosos restaurantes e clubes para hóspedes abastados. Além disso, aqui estão localizadas muitas sedes de várias grandes empresas de produção, incluindo organizações de nível internacional. Apesar desse histórico, mesmo em lugares paradisíacos como este acontecem verdadeiros pesadelos. A casa de Raquel e Randy Maidens estava localizada em um clube campestre fechado em uma colina. A área do território contava com 600 acres. Era um campo de golfe privado premiado conhecido como Clube do Governador número 1. O clube estava entre os bairros mais ricos e prestigiados da cidade. A mansão do casal ocupava uma área considerável e custava uma fortuna. Parecia uma verdadeira fortaleza onde se podia criar uma família e conduzir negócios. Raquel Maidens era uma ortodontista de 30 anos com sua própria clínica particular localizada no distrito comercial da cidade. Era uma mulher muito bonita, loira natural e mãe dedicada de sua filha chamada Nathalie. Estudou em uma escola católica particular, depois na faculdade em South Bend, e em seguida ingressou na Escola de Odontologia da Flórida. Durante todo o período de estudos, Raquel recebeu muitos prêmios. A bela bem-sucedida demonstrava sucesso também no tênis, e entre suas conquistas estava uma prestigiosa bolsa de estudos. O ápice de seus sucessos acadêmicos foi a conclusão da residência no Centro Médico Nacional Infantil em Washington. Apesar da pouca idade, a jovem teve uma carreira brilhante. Graças a seus sucessos, conseguiu abrir sua própria clínica, começou a publicar artigos em revistas profissionais e regularmente fazia apresentações em conferências. No entanto, nem tudo em sua vida corria tão bem. Ainda durante seus estudos na faculdade, em 3 de dezembro de 2003, seu pai, chamado Richard, foi preso por vender oxicodone. O homem era um farmacêutico respeitado, mas acabou envolvido no comércio de medicamentos controlados. Apesar de seu caso estar apenas começando a ser investigado pelas autoridades policiais, ele ficou tão assustado com a perda de reputação que preferiu tirar sua própria vida apenas 2 dias após a prisão. Os pesadelos da família não terminaram aí, pois a polícia continuou investigando o caso contra todos os membros da família. As contas bancárias de Raquel, sua mãe e irmão foram bloqueadas. A investigação continuou por vários anos. A mãe de Raquel foi obrigada a pagar uma multa de $15 mil. Foi aí que a fase sombria da vida da protagonista da história terminou. No entanto, muitos amigos próximos e familiares afirmavam que tudo isso causou grande dano ao seu estado emocional. Apesar disso, isso não impedia a protagonista da história de buscar o sucesso profissional. Ela suportou bravamente todas essas dificuldades e continuou desenvolvendo sua própria atividade. A jovem ainda queria ser a melhor em sua profissão, buscava prosperidade e independência. Ela conseguiu sobreviver à crise financeira da família, a perda terrível de um ente querido e então se reabilitar. Raquel retomou o controle de sua vida. Seu marido, Randolph, cresceu na Geórgia. Depois de terminar a escola, estudou no Instituto de Tecnologia da Geórgia. Gradualmente, tornou-se gerente de vendas de produtos farmacêuticos com bom salário, mas no momento dos eventos trágicos, tudo isso desmoronou e Randy ficou desempregado apenas 3 meses antes dos eventos descritos. No comportamento de Randy, foram notadas mudanças drásticas. Ele começou a cair rapidamente no alcoolismo. Além disso, ela suspeitava que ele estava usando vários medicamentos paralelamente, o que só intensificava o efeito nocivo. Neste período, várias testemunhas observaram quando ele chegou a um restaurante muito bêbado, incomodando clientes e funcionários. Uma das funcionárias foi forçada a ligar para o 911. A garota que ligou para o serviço de emergência identificou esse homem como Randy Maidens, já que ele havia jantado aqui várias vezes com sua esposa.
Alguns minutos após a primeira chamada, ela ligou para o serviço de emergência novamente, pois estava ainda mais preocupada. Segundo ela, alguns objetos suspeitos caíram acidentalmente do bolso do homem, entre eles um cartucho de espingarda e uma garrafa grande suspeita que, pela descrição, parecia ser um analgésico Tilenol. O cliente agitado pegou tudo isso e tentou deixar o estabelecimento. A garçonete conseguiu convencê-lo a ficar. Os policiais que chegaram ao local imediatamente notaram que o homem estava se comportando de maneira inadequada, mas não podiam dizer com certeza se ele estava bêbado ou sob o efeito de algo mais pesado. Randy começou a ficar ansioso. Ele queria ir embora sob o pretexto de que sua esposa havia ligado e exigia que ele voltasse para casa. Então a garota ofereceu-se para entrar em contato com sua esposa, mas ele se recusou a dar o número de telefone. O homem tentou entrar em seu carro, mas os policiais não permitiram. Foi realizada uma busca em seu carro e no banco traseiro encontraram uma espingarda. Apesar de todas as estranhezas, não o prenderam. Várias testemunhas viram como naquela noite alguém o levou embora de carro, não permitindo que ele dirigisse em estado de embriaguez. Quando Randy se envolvia em situações como essa, sempre pedia que ninguém ligasse para sua esposa. O homem reclamava que frequentemente se tornava vítima da raiva dela e tinha medo de irritá-la. No entanto, considerando seu comportamento inadequado, tal reação parecia bastante lógica. Na noite de 21 de abril de 2013, a mãe de Raquel, chamada Beth, ligou para o departamento de polícia de Brentwood e pediu que os policiais verificassem a mansão da filha. A mulher disse imediatamente que Randy estava à beira do suicídio. Ela estava preocupada porque não conseguia falar com Raquel. Beth tentou ligar para a filha por muito tempo, mas quem atendia era o marido dela. Ele se recusava a passar o telefone para sua esposa. Finalmente, a mulher perdeu a paciência e ameaçou chamar a polícia, mas isso não ajudou e ela teve que cumprir sua promessa. Os policiais chegaram ao local em questão de minutos. Imediatamente notaram que as cortinas em toda a casa estavam fechadas. Não foi possível ver o que estava acontecendo dentro, já que ninguém respondeu às batidas na porta. Felizmente, a porta da garagem estava aberta. Os policiais conseguiram entrar e continuaram chamando os moradores pelo nome. Nem Randy nem Raquel estavam em casa. Inesperadamente, uma criança respondeu aos seus gritos. A menina de 2 anos chamada Natalie estava no segundo andar e chorava. A criança se recusava a dizer o que havia acontecido com ela, repetia a mesma frase entre lágrimas. Papai foi embora, papai foi embora. Durante a inspeção do segundo andar, um dos policiais entrou em um amplo salão que levava ao quarto principal. Raquel não mostrava sinais de vida. Ela foi alvejada como um alvo em um estande de tiro. A mulher recebeu 8 tiros de 9 milímetros nas costas. A vítima estava envolta em sangue, com manchas sinistras nas paredes e no chão. Naturalmente, o marido da vítima, Randy Maidens, foi imediatamente declarado procurado. Para não dar chance ao suspeito, foram mobilizados helicópteros e forças especiais. O bairro de Elite parecia cenas de um blockbuster de Hollywood. Os policiais trabalhavam ativamente com os vizinhos da vítima, tentando entender para onde o marido poderia ter ido. A mãe da vítima foi informada da notícia chocante, por isso veio imediatamente para buscar a criança. Seu genro era considerado especialmente perigoso devido a seu comportamento inadequado nos últimos tempos. Provavelmente ele ainda estava armado, por isso houve um aviso correspondente. Os vizinhos da família confirmaram que viram várias vezes o fugitivo em estado alterado. Na mesa da cozinha da mansão da falecida, foi encontrado um bilhete onde Randy se desculpava prolixamente com sua filha, confessando que a amava muito. Ele escreveu que devido a seu ato terrível era forçado a fugir, mas não especificou exatamente o que havia feito. O homem agradeceu a todos os parentes de sua esposa pelos anos que lhe deram. O homem confessou que não podia mais suportar a humilhação que sofria diariamente de sua esposa. Randy escreveu que desde o início do relacionamento, toda noite ela realizava uma execução moral, humilhando-o. Após 6 anos, ele simplesmente perdeu a paciência. Segundo ele, naquela noite fatal, sua esposa começou a perturbá-lo da mesma forma e isso foi a gota d'água. O pai amoroso queria cuidar da filha Natalie, pediu perdão à criança várias vezes por não ter aguentado e ter desistido. Ele também enfatizou que não queria que a menina ficasse com sua mãe, por isso pediu que a custódia fosse transferida para os parentes do lado de Raquel. No momento em que os especialistas tomaram conhecimento do conteúdo do bilhete, o principal suspeito ainda estava foragido. De acordo com alguns especialistas, sua carta poderia ser interpretada não apenas como uma confissão, mas também como uma despedida suicida.
Isso adicionou complexidade às buscas, pois supunha-se que o homem já poderia ter tirado sua própria vida. Curiosamente, na entrada da mansão permaneceu o carro pertencente ao homem, onde foram encontrados $87 mil em dinheiro guardados em uma grande bolsa no porta-malas. Na casa, encontraram mais cerca de $10 mil em dinheiro. Após verificar as ligações telefônicas, os oficiais descobriram que na noite do assassinato, Randy ligou para seu advogado. Aparentemente, o plano inicial do homem era se livrar de sua esposa e depois fugir com o dinheiro e começar uma nova vida. Mas então algo deu errado e ele escreveu o bilhete. Possivelmente era apenas uma encenação para confundir as pistas. Mas por que então ele não levou seu carro? O que poderia tê-lo impedido, já que havia tempo suficiente? Os policiais acreditam que isso pode estar relacionado às ligações de Beth. A mulher chamou a polícia, o que pode ter arruinado todos os planos do criminoso. Para surpresa dos policiais, as buscas não foram longas. Após 12 horas do início da caçada ao assassino, Randy simplesmente saiu com as mãos levantadas da floresta localizada atrás de sua casa. O homem se entregou às autoridades sem oferecer resistência. Ele imediatamente acusou a esposa de tê-lo torturado moralmente por longos anos. Uma pressão especialmente forte começou quando ela, devido a tal comportamento da mulher amada, ele praticamente caiu em um estilo de vida marginal. Em sua defesa, ele disse que era o terceiro marido de Raquel, já que os outros também não aguentaram as constantes implicâncias. No entanto, isso não justificava os 10 tiros covardes nas costas da esposa. O criminoso mal tinha acabado de lidar com as consequências de seu incidente no restaurante um mês antes, e agora estava sendo acusado do assassinato de sua esposa. Tornou-se conhecido que ele teve problemas repetidos com a lei recentemente devido a pequenas infrações. Em particular, foi parado em seu carro em estado de embriaguez alguns meses antes da morte de sua esposa. O policial estava certo de que Randy estava bêbado devido ao forte cheiro de álcool, mas o homem se recusou a fazer o teste. Por lei, isso equivalia a dirigir embriagado. Mais tarde, ele se envolveu em um acidente com seu carro exatamente pelo mesmo motivo. Ele estava tão bêbado que bateu em uma estação transformadora e deixou quase 200 casas sem energia por várias horas. Algumas semanas antes do assassinato de Raquel, uma vizinha viu um homem estranho correndo com máscara de esqui pela floresta com 2 cachorros. Era o mesmo bosque do qual Randy mais tarde saiu quando se entregou às autoridades. A vizinha aproximou-se do estranho e reconheceu Randy. Ela começou a conversar com ele para saber o que estava acontecendo e logo percebeu que o homem estava muito bêbado ou sob efeito de alguma substância. O vizinho alterado disse que estava passeando com os cachorros e se perdeu, por isso vagou em direção à sua propriedade. Na opinião da mulher, em sua mochila havia algo parecido com um arco e flechas, por isso ela se apressou em sair. Mais tarde, ele foi visto várias vezes em atividades semelhantes, o que causava preocupação. As pessoas nas casas mais próximas à residência da família Maidens temiam por sua segurança. No final de março, na Flórida, um processo foi aberto contra Randy por invasão ilegal, mas ele conseguiu evitar a punição. A investigação foi simplesmente abafada, provavelmente seu dinheiro salvou. O incidente mais alarmante ocorreu em janeiro de 2013, durante uma conferência de trabalho em Orlando, para a qual ele foi com sua esposa. Em uma das noites, ele visitou um bar e ficou tão bêbado que não conseguia falar coerentemente. Os funcionários do estabelecimento pediram que ele saísse. Em vez disso, o homem começou a quebrar louças e xingar grosseiramente. Várias pessoas ouviram quando ele ameaçou matar sua esposa, mas ninguém levou esses surtos de bêbado a sério. Várias pessoas entre os clientes tentaram intervir para expulsar o cliente turbulento do bar, mas Randy começou a brigar. Novamente, foi necessário chamar a polícia. No final, ele foi preso por vandalismo e consumo de bebidas alcoólicas em lugares públicos. No entanto, já no dia seguinte ele foi solto. Seu empregador ficou sabendo deste incidente. A empresa farmacêutica monitorava cuidadosamente sua reputação. O comportamento inadequado de Randy foi levado muito a sério. Um de seus colegas, que desejou permanecer anônimo, aconselhou o homem a tirar uma licença médica temporária. No entanto, ele não ouviu e voltou ao trabalho apenas 3 dias depois. Como resultado, foi demitido. Durante a investigação, os policiais conversaram muito com os colegas do assassino, mas tudo isso aconteceu em extremo sigilo. A administração da organização ameaçava demitir qualquer um que desse comentários abertos sobre os incidentes com seu funcionário alcoólatra. Na opinião dessas pessoas, o comportamento do criminoso começou a mudar drasticamente alguns meses antes do incidente com sua esposa.
Ele próprio não explicava com que isso poderia estar relacionado, mas sempre reclamava da esposa e a culpava por tudo, embora todos ao redor não acreditassem que a esposa pudesse provocá-lo tanto. Raquel sempre parecia doce, calma e sensata, a tal ponto que era difícil acreditar. Descobriu-se que aproximadamente na época do assassinato de sua esposa, a ex-namorada de Randy, chamada Larissa Farley, tentou entrar em contato com ele. Eles namoraram ainda no ensino médio, mas na época seu romance não deu certo, o destino separou. Larissa se casou, se divorciou e agora se lembrou de Randy, decidiu restaurar o relacionamento com ele, tentar novamente na idade adulta. Ela ficou sabendo dos problemas familiares do protagonista da história, por isso a ex achou que tudo terminaria em divórcio. Na verdade, ela ficou chocada com os últimos acontecimentos da vida de Randy e acreditava que poderia ajudá-lo a voltar à vida normal. Larissa o conhecia há mais de 10 anos. Eles se comunicavam como amigos por muito tempo. A mulher afirmava que na biografia de Randy não havia um único episódio que pudesse ser interpretado como prenúncio de uma vingança violenta. Ela o conhecia como um homem maduro e inteligente que valorizava a família e amava a filha. Ao mesmo tempo, ela também conhecia outro lado do protagonista da história. Segundo ela, ele viveu por muito tempo com um pai alcoólatra que o maltratava. Quando mais velho, ele tinha uma relação muito tensa com a mãe. Foi exatamente este um dos motivos pelos quais ele não queria deixar a filha Natalia aos cuidados dos membros de sua própria família. Larissa acreditava que possivelmente os problemas com a esposa e a infância difícil quebraram e o homem precisava de ajuda. Os funcionários da empresa da qual o assassino foi demitido declararam que sabiam de seus problemas com substâncias proibidas. Segundo colegas e até mesmo a direção, muito antes do incidente ocorrido, ele mesmo admitiu que lutava contra o vício. No entanto, acreditava-se que nos últimos anos antes do ataque ele havia superado essas dificuldades e suas consequências, mas então ele recaiu. O que se tornou a verdadeira razão para tal comportamento inadequado do homem que levou ao assassinato da esposa? Logo após a prisão, Randy, de 42 anos, foi acusado de homicídio em primeiro grau. Além disso, ele colocou em risco a vida da criança, o que se tornou a segunda acusação. Além disso, o homem foi considerado culpado de falsificação de provas. O fundamento foi a tentativa de limpar manchas de sangue e o cobertor no qual estava embrulhado. Os investigadores estavam convencidos de que ele se preparava para se livrar dos vestígios do crime e depois fugir, presumivelmente para o México, com o dinheiro preparado. Inicialmente, a fiança foi estabelecida em $25 milhões. Ele permaneceu atrás das grades aguardando o julgamento. Até o final de junho daquele ano, o homem ainda não havia se declarado culpado de todas as acusações. Seu advogado se tornou um dos melhores defensores criminais de Nashville, chamado David Rabin. Ele buscava reduzir o valor da fiança e libertar o homem em prisão domiciliar, considerando que ele era, na verdade, uma vítima da tirania de sua esposa. O advogado insistiu que, apesar de ter sido encontrada uma grande quantia em dinheiro no carro de Randy, não foram encontrados documentos, cartões ou quaisquer outras evidências de que o criminoso pretendia deixar a cidade. O defensor insistiu que seu cliente teve tempo suficiente para fugir, mas não o fez. A promotoria teve uma opinião diferente por muito tempo. Até apareceu uma testemunha que afirmava ter ouvido planos sobre uma fuga para o México, mas posteriormente esse testemunho foi considerado falso. A mãe da vítima entrou com uma ação civil contra seu genro, pois queria impedir o uso dos recursos financeiros e propriedades adquiridos em conjunto com a esposa. Ela temia que Randy escapasse da justiça novamente, subornando todos os possíveis usando os bens da família. A mulher estava convencida de que esta era a única maneira pela qual o criminoso ainda conseguia evitar a punição por seus delitos. A mãe de Raquel esperava que ele simplesmente não tivesse meios para cobrir as custas judiciais e assim receberia a punição merecida pelo crime cometido. Apesar de tudo isso, o tempo jogava a favor do detido. O advogado conseguiu uma redução substancial no valor da fiança para $750 mil. Randy pagou essa quantia imediatamente. Como o processo da sogra ainda estava em análise, isso significava que ele permaneceria em liberdade por pelo menos mais 1 ano e meio, aguardando as audiências. O julgamento foi marcado para setembro de 2014. Surpreendentemente, o juiz até permitiu que Randy continuasse na casa onde ocorreu o assassinato de sua esposa. No entanto, devido a tudo isso, o homem tinha numerosas dificuldades, já que as condições da fiança continuavam em vigor. Ele não podia entrar na casa sem avisar a polícia com pelo menos 24 horas de antecedência. Durante este período, deveria estar sempre acompanhado por um advogado.
além de usar um dispositivo de rastreamento GPS na forma de uma tornozeleira eletrônica. Foi proibido de ter contato com a filha e com os membros da família de sua esposa assassinada. Enquanto isso, a sogra continuava lutando, aguardando a decisão sobre a ação civil. No final, conseguiu uma ordem judicial proibindo o acesso aos bens do casal. Apesar disso, Randy simplesmente foi à casa e pegou seus pertences e roupas. Isso se tornou conhecido e, portanto, o homem enfrentou uma nova acusação de desacato à corte. No entanto, graças aos esforços do advogado, essa acusação foi retirada. Tal ousadia parecia impensável, mas depois ficou evidente que o criminoso se safava de muita coisa graças a conexões no clube do governador e nas forças policiais da cidade. Durante a investigação, descobriu-se que Randy não apenas fugiu para a floresta após o assassinato. Vários vizinhos relataram que na manhã após o crime, descobriram que alguém tentou invadir suas casas através das portas da garagem e portas comuns. Os policiais verificaram as gravações das câmeras de vigilância do clube e perceberam que era Randy tentando entrar nas casas dos vizinhos. Permaneceu incerto porque o homem tentou fazer isso, pois ele representava um perigo significativo. Ele próprio negou esses fatos e gradualmente tudo foi abafado. As decisões dos juízes que permitiram que um criminoso perigoso que havia perdido o controle permanecesse em liberdade por 1 ano e meio foram criticadas e questionadas razoavelmente por muito tempo. Randy tornou-se uma verdadeira ilustração de como a impunidade pode permitir que um assassino permaneça livre. Um complexo localizado em outro subúrbio de Nashville chamado Bellevue foi palco de um incidente bastante estranho relatado por um dos moradores do prédio. Segundo ele, Randy tentou entrar no edifício, bateu na porta fingindo ser policial. O homem suspeitou de algo errado quando não abriu para o visitante inesperado, mas ouviu quando ele começou a fazer o mesmo com outros apartamentos, então chamou a polícia. Quando os policiais chegaram, encontraram novamente o protagonista da história muito bêbado. No dia seguinte, o juiz decidiu revogar seu direito à fiança. Surpreendentemente, os episódios maníacos e bêbados continuaram tanto antes quanto depois do assassinato de sua esposa. É difícil imaginar o medo em que viviam seus vizinhos durante o último ano, particularmente quando souberam que Randy tinha direito à fiança e moraria perto deles na mansão familiar. Parecia que em breve o assassino receberia sua punição, já que pelas leis do Tennessee seu crime era punível com pena de morte. No entanto, seu experiente defensor tinha um excelente plano. Inesperadamente para a família da vítima, em 29 de setembro de 2014, Randy fez um acordo com a acusação, declarou-se culpado de homicídio em 2º grau e negligência infantil. Como resultado, recebeu apenas 25 anos de prisão. Curiosamente, isso nem sequer é metade da pena máxima para essa lista de crimes. O criminoso poderia ter recebido 60 anos de prisão. Além disso, o advogado do assassino conseguiu manter o direito à liberdade condicional, que será possível mediante bom comportamento do prisioneiro. Considerando que ele tinha 42 anos no momento da condenação, Randy terá a possibilidade de sair em liberdade por volta dos 60 anos. Durante a sentença, Randy leu as seguintes palavras: Raquel, eu prometi amar e cuidar de você, e traí tudo isso. Viverei com essa dor para sempre. Nenhuma prisão é pior do que aquela que impus a mim mesmo. A todos os membros da família de Raquel e amigos, sinto sinceramente por toda a dor e por todos os momentos que causei a vocês. A mãe da vítima viu essa decisão do tribunal como um insulto pessoal. Ela apelou várias vezes às instâncias superiores para conseguir uma revisão e agravamento da sentença, mas tudo foi em vão. O próprio Randy comentou sobre sua pena branda como uma oportunidade de preservar pelo menos um dos pais de Natalie. Naturalmente, a família de Raquel ficou chocada com tais decisões tomadas durante toda a investigação e processos judiciais. A mãe e o irmão se dirigiram ao público através da mídia para expressar sua insatisfação com o assunto. Eles também enfatizaram seu luto pela morte cruel e trágica de uma mulher bonita e bem-sucedida, e expressaram notas de protesto, focando nas decisões absurdas do sistema judicial que parecia estar do lado do criminoso. Ele nunca foi acusado de desacato à ordem judicial, falsificação de provas, nem pelos delitos cometidos anteriormente, como dirigir embriagado. O advogado de Randy respondeu a essas declarações transmitindo sincero pesar e condolências de seu cliente à família da vítima. No entanto, Beth só ouviu frases prontas que não podiam nem justificar o criminoso, nem consolá-la, nem trazer Raquel de volta. Natalie foi colocada sob a guarda de Beth. A criança receberá todos os bens dos pais quando atingir a maioridade. A mãe da vítima ainda está convencida de que a única razão para a sentença branda de seu genro são as conexões e o dinheiro.